de aprofundamento, uma irmã fez uma ponderação. E essa ponderação falava de autenticidade. Fala de realmente ser quem Deus te chamou para ser. E aí, naquele momento, o Espírito Santo me trouxe essa perspectiva de que muitas vezes nessa jornada da nossa vida, nesse caminhar no qual nós estamos inseridos, a gente está muito preocupado com os resultados. É interessante a gente pensar que, de certa forma, isso faz parte da nossa vida. Por quê? Porque todo ser humano saudável, ele vive um ciclo. Ele cresce, ele nasce e ele se desenvolve. Então, na nossa essência, daquilo que nós somos como humanos, nós fomos chamados para frutificar. Nós fomos chamados para produzir frutos. Nós fomos chamados para existir nesse mundo e cumprir um propósito e viver a missão. E é aí, queridos, que nós somos desafiados. Eu queria fazer um convite para você olhar rapidamente para a árvore e não para o bosque nesse momento. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Gálatas no capítulo 6, versículo 3. E quando Paulo escreve essa palavra, no contexto desse capítulo 6, é muito importante você dar a devida atenção. Aqui está a nossa árvore, aqui está o nosso ponto central, aqui está o nosso foco. Porque qual é a consequência disso? O que eu estou tentando compartilhar com você é que a performance se torna uma oposição. Se você realmente vive uma vida buscando performar, você vai viver em oposição ao resultado daquilo que Deus espera da sua vida. Então, o seu desenvolvimento em Deus, ele vai ser comprometido. Nós só podemos ser aquilo que a palavra nos torna por meio do Espírito. Eu acredito que se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Então eu descubro que eu só posso ser aquilo que eu sou moldado pelo Espírito para ser. É o Espírito quem vai agir em mim para que realmente a minha vida chegue ao lugar que Deus tem para mim, nele. Só que, como é natural crescer, como é natural desenvolver, nós, na medida em que vamos nos relacionando com Deus, nós continuamos a viver no natural. E aí está um paradoxo, uma contradição, porque embora seja natural o nosso desenvolvimento, embora seja natural o seu crescimento, na perspectiva do reino no qual nós estamos agora, é exatamente o desafio. Por quê? Por quê? Por que a performance se torna uma oposição? Qual é a crise? Qual é o desafio? É que você só pode se desenvolver em Deus não por sua força. Você pode ser extremamente competente, você pode ser extremamente capaz, mas não é pela força do seu braço, não é pela força da sua habilidade, é pelo Espírito Santo. E aí é que você começa a parar e pensar, por quê? Porque quando você prioriza ser em Deus, sobre aquilo que parece, aquilo que as outras pessoas veem, aquilo que está evidente diante dos olhos dos outros, você descobre que a vida frutífera emerge como consequência, não como objetivo.
Então, quando você se firma na palavra, qual é a consequência de desenvolver um caráter? Qual é a consequência de que a vida vai realmente avançar? Qual é a consequência de que você vai viver resultados em Deus? É porque não é esse o objetivo. Crescer, multiplicar, foi uma ordem que Deus nos deu quando Ele colocou a terra sobre o nosso governo. Só que agora nós colocamos a terra nas mãos sobre a influência do maligno. E como colocamos a terra sobre a influência do maligno, agora nós estamos vivendo dentro de uma natureza caída. Então eu preciso escolher depender de Deus. Eu preciso escolher receber a suficiência de Deus. Eu preciso realmente decidir caminhar de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. Então a performance, ela não se torna mais uma pressão sobre mim. Vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Vocês conseguem perceber como essa busca por resultado, ela vai vir como consequência de um desenvolvimento natural da minha vida em Deus? Mas como? Como essa coisa funciona? Como é que eu posso pegar Gálatas 6:3 e aplicar na minha vida? Olha o chamado radical que a gente tem em Deus. Há um chamado radical em Deus. Antes desse chamado, eu queria que você pensasse nisso aqui. Parar é resistir à velocidade que nos impede de perceber. Nós estamos tão presos na dinâmica do mundo, que a gente precisa parar. Só que parar, às vezes, parece loucura. Porque você tem um reloginho dentro de você que diz, você tem que dar certo. Você tem que conquistar. Você tem que vencer. Você tem que avançar. Você precisa conquistar coisas que, na verdade, quando você morrer, vão ficar todas aqui. Você precisa gastar a energia da sua vida para conquistar coisas materiais, porque é muito importante que a sua vida dê certo. Toda pessoa que prospera acima da média em termos financeiros tem aquela característica de voltar lá na cidade onde é que tinha vivido. Aí ele volta, principalmente se ele saiu do zero, ele volta, compra a fazenda, compra o hotel. Ele precisa mostrar para todo mundo que a vida dele deu certo. Porque na realidade, é nisso que do ponto de vista humano nós consideramos como valoroso. E aí você descobre que parar é resistir à velocidade que nos impede de perceber. Por quê? Porque se você está na corrida do queijo, conhece a corrida do queijo? O ratinho está correndo atrás do queijo, só que o queijo está sempre na frente dele. Está sempre na frente dele. Você já teve a sensação de que você está correndo atrás de um objetivo, mas nunca chega perto do objetivo? Quando você vai chegar no objetivo, o objetivo foge de você? Vem algo e te sabota, vem algo e te para. Então é preciso parar. Por quê? Porque se você parar, você vai conseguir perceber. Você vai conseguir alinhar e você vai conseguir tomar a decisão correta. E pensar, você vai ter que entender que precisa sair da superficialidade. Não dá para ser mais cristão de domingo. Não dá mais para viver um relacionamento com Deus que não seja aprofundado nele. Então, como é que eu realmente consigo aprofundar um relacionamento? É se eu ouço e pratico. Se eu ouço e aplico. Se eu ouço, ensino e aplico no meu dia a dia. Como é que eu consigo aplicar um princípio se eu estou correndo? Vamos fazer um exercício aqui? Você chega no trabalho na segunda-feira e descobre que você vai receber
um bônus na sexta-feira na sua conta. Você vai receber um bônus igual ao seu salário. Imagina, se você tem um faturamento da sua empresa X, em 5 dias você recebe uma bonificação que é igual ao faturamento da sua empresa. Seria aí o 14º salário. Uma participação nos lucros do céu. O que vai acontecer? De segunda até sexta-feira, você e sua mulher, se não andarem juntos, vão gastar o dobro, porque ela vai criar uma agenda de prioridades para aquele recurso, você vai criar outra, e você, como é um marido, um homem muito sábio, você já compartilhou com seus filhos, e aí eles já gastaram também na cabeça dele o dinheiro que você vai receber. E aí você começa a perceber que a gente não consegue sair desse lugar aqui, a gente não consegue existir em Deus. E existir em Deus é viver vida abundante. Existir em Deus é estar realmente nele e estar satisfeito, estar contente. E aí você começa a viver através das suas métricas, você começa a achar que realmente estar em Deus, eu tenho que apresentar isso, eu tenho que apresentar aquilo, eu tenho que apresentar aquilo outro. Então a gente cria uma série de justificativas, quando é viver sem justificativas. Viver sem métricas, viver sem performance. Por quê? Porque Ele vai conduzir você. Ele disse lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, que Ele nos conduz em triunfo. Então isso significa que quando a gente volta da guerra, os soldados, o exército romano, quando entrava em Roma, voltando das suas conquistas, eles eram recebidos em triunfo. É essa visão que o apóstolo Paulo emprega para a gente nesse texto de Coríntios. Para a gente entender isso faz todo sentido. Por quê? Porque aí você pare de medir seu valor pelos resultados e pelos outros. Não é uma coisa que está muito presente em nós? Fala comigo, sim ou não? A gente não está sempre com uma régua medindo? Essa semana eu vendi 12 mil, essa semana eu consegui vender 2 carros. A gente está medindo a nossa vida pelo resultado. A gente não está medindo a vida pelo nosso desenvolvimento em Deus. A gente não está medindo a nossa vida porque a gente está crescendo. Então você precisa parar de medir. Você não pode mais usar essa régua. Porque se você está caminhando nessa jornada, Deus quer transicionar você. E se Ele conseguir nos mover o maior número possível de pessoas para esse lugar nele, sabe o que vai acontecer? Nós vamos impactar a vida de pessoas de forma significativa. Nós seremos impactados. Fala assim, Deus vai me usar. Não. Fala assim, Deus vai impactar a minha vida. Não, fala com mais convicção. Deus vai impactar a minha vida. E o que vai acontecer? Fala assim, Ele vai usar a minha vida para impactar outros. Porque as pessoas estão desesperadas. Elas não sabem como fazer. Elas não conseguem dar os passos que são necessários. Então, quando o texto fala para parar, você precisa parar. Pense, se você está sendo ou apenas performando. Pense, se você está sendo ou você está apenas performando. Você está buscando só resultado ou você está vivendo de verdade? É aí que a gente tem que parar e perguntar, eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? Porque Deus não te chamou em Cristo para viver uma vida de sobrevivência. Deus não chamou você em Cristo para viver uma vida periférica. Deus não chamou você em Cristo para viver do lado de fora da mesa. Então você realmente precisa pensar se você está existindo em Deus ou você está performando. E a última coisa, exista além das métricas que te definem. Qual é a régua que você usa para se medir?
Qual é o escopo que você olha e diz assim, não, esse ano de 2025, a minha vida está realmente bombando, está frutificando. Eu estou vivendo realmente um tempo extraordinário. Sabe, queridos, é extremamente desafiador. Eu caminhei com você até aqui, porque tudo isso que eu estou dizendo para você é apenas uma introdução. É apenas para você parar e olhar para a vida, quando você amanhã chega no seu trabalho. Qual é o pensamento majoritário que domina a sua mente? De segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, às vezes 7 dias corrido, você trabalha porque você tem folga. O que está impulsionando você? O que faz você acordar segunda-feira e enfrentar uma jornada de 7 dias até o próximo final de semana, até o próximo domingo? O que motiva você? Porque, cara, para pensar. É impressionante, a gente todo dia é impactado com a notícia de que alguém morreu. E aí a gente fica pensando, eu vou viver hoje. E hoje pode ser o último dia da minha vida. E aí a gente gasta uma energia danada. A gente gasta um tempo precioso, o maior ativo que a gente tem é tempo. E aí a gente investe tempo para fazer alguma coisa que não vai com a gente para a eternidade. Então, o que é desafiador é porque realmente, irmãos, é andar na contramão do mundo, é andar a favor do mundo e andar acima do mundo. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? É radical o negócio. É realmente você pegar a graxa preta de sapato ou uma outra pasta preta, passar no seu rosto, vestir uma roupa camuflada e entender que você foi chamado para a guerra. Fala, é real, irmão. Paulo, quando escreve no capítulo 7 de Romanos, depois você compara o capítulo 7 e o capítulo 8, eles não são uma realidade paralela. Paulo fala no capítulo 7 do desafio, das desventuras, de como ele vive. Ele diz, o que eu quero fazer eu não faço. E aí você descobre que se você não entender que você está em guerra. Irmão, quando você está lá no seu escritório trabalhando, quando você está lá servindo na empresa onde você tem o seu ganha-pão, você está fazendo guerra. Você precisa parar para pensar como Deus está conduzindo a história da sua vida. Se eu não parar, eu não vou conseguir ler. E aí a gente não percebe. Sabe, imagina assim que você tem um negócio e os sinais estão falando com você, mas você não parou para perceber que lenta e gradativamente os seus clientes estão abandonando você. Você já parou para pensar? Olha que reflexão desafiadora. Quantos visitantes nós temos tido em nossa congregação? Muita gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas quantas pessoas deixaram de vir? A gente está focado nas pessoas que estão chegando, mas a gente está percebendo por que as pessoas não estão vindo? A gente está percebendo por que as pessoas não estão voltando? Porque as pessoas ficam 5 meses, aí vão, passa uma crise, volta. É impressionante, eu peço para vocês estenderem a sua destra de comunhão.
Vocês não se movem do lugar, vocês são o centro do mundo? Eu fico impressionado, eu observo a congregação, tem gente que fica parado no mesmo lugar esperando alguém vir cumprimentá-lo. Você não se move para cumprimentar o outro. É uma contradição ou não é? Nós falamos do evangelho do reino, nós falamos da boa notícia do evangelho, mas a gente é o pior vizinho da rua. Então você descobre que o chamado é radical. E o que é radical? É porque ele fala que a gente não pode transigir com o pecado, a gente não pode ficar negociando. A nossa ética, ela não pode negociar com valores. Ou você é, ou você não é, ou é isso, ou é aquilo. Ou você calça a luva, ou você veste o anel. Só que a temática desse mundo é prazer, é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Então, você não abre mão 1 milímetro. E aí a gente percebe que, enquanto a gente quer performar, a gente não vai alcançar a plenitude. Mas olha o que esse texto diz. Paulo, no versículo 25, porque nós vamos chegar lá no versículo 3 do capítulo 6, mas a gente precisa começar por esse ponto aqui. E qual é o ponto? O ponto é muito simples. Quando o Espírito for verdadeiramente a presença orientadora em nossa vida, estaremos focalizados nele. O nosso foco vai estar nele. O nosso foco vai estar nele. E sabe o que vai acontecer? Quando o nosso foco estiver nele, nós não vamos estar focados em nós mesmos. Então, como eu não vou estar focado em mim mesmo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós não estamos falando de performar? Olha aí a preocupação da performance. No mundo náutico, se o seu vizinho de gleba lá na sua mansão compra uma lancha maior, aquilo te incomoda, porque agora você tem que comprar uma lancha maior do que a dele. É assim que as coisas funcionam no mundo comercial. Você nem precisa trocar de carro, mas o seu vizinho trocou de carro, pronto. Colocou agora um problema dentro de você. Você nem precisa de uma calça nova, mas se você chegou na igreja, aquela irmã botou uma saia nova, pronto. Você agora, semana que vem, tem que botar outra. E aí a gente não entende por que as coisas não acontecem. A gente não entende por que as coisas não avançam. A gente não consegue entender por quê. Porque o Espírito Santo precisa ser a pessoa orientadora das nossas vidas. Simplesmente, queridos, não há espaço para dois no trono da nossa vida. Ou você cede lugar para Deus, ou você senta no trono e governa. O seu eu, Paulo escreveu em Gálatas no capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo. Quem foi crucificado? O nosso eu, o meu eu. Eu fui crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que faz, irmão? Como é que faz? Ou eu é substituído pelo Espírito Santo, e aí quando o Espírito Santo senta na nossa vida, quando ele senta no trono da nossa vida, quando ele realmente começa a governar, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar de verdade. Por quê? Porque você vai olhar para as pessoas de uma perspectiva diferente. Você vai ver aquilo que Deus quer que você veja nas pessoas. Você vai perceber. Você vai se tornar sensível ao Espírito Santo. E aí, irmão, lembra que eu falei alguns dias desse atrás? Quem quer ser o gerente aí? Quem quer ser o administrador lá da empresa? Quem quer ser promovido
para um cargo de comissão, você que é funcionário, servidor público. Você está esperando pela oportunidade da sua vida. E aí Deus falou para você, irmão, clama a mim, fala comigo. Você já experimentou? Você já experimentou colocar as suas necessidades diante de Deus? Você já convidou o Espírito Santo para entrar com você no Uber e sentar do seu lado? Você tem andado com Deus com essa perspectiva de pessoalidade? Você vai entrar no Uber e você pede, Espírito Santo, senta aqui comigo. E aí o que vai acontecer nessa jornada? Da sua casa até o culto. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão visitando os nossos cultos, mas não por uma ação nossa, direta. Eu tenho dito nessas últimas 2 semanas, quando eu coloco um convite para você do culto, eu digo, convide uma pessoa. Convide uma pessoa. Irmãos, na sexta-feira, nós tínhamos quase 150 homens aqui, 8 visitantes. Convide uma pessoa. Aí você começa a parar e pensar, olha o que Paulo diz no capítulo 6. Você entende aqui? Volta, deixa aqui, não, volta lá. Volta, aqui. Olha o que ele diz no versículo 25 e 26. Vê como é que não é por capítulo. Você precisa expandir os seus horizontes. Paulo começa no capítulo 5, ele fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses se opõem. Então, ou o Espírito Santo está no trono, ou é a sua carne que está no trono, ou é você que está no governo. Porque quando o Espírito Santo governa, você vai se tornar uma liderança servidora. Você vai olhar para a cozinha, você vai olhar para a varanda, e você não vai esperar a sua esposa pedir, você vai cair para dentro. Você vai cair para dentro. Ou então ela vai chegar perto de você e vai falar assim, poxa, eu vi um esmalte azul tão bonito, mas não tinha. Você vai fazer todo o esforço do mundo para descobrir qual era a cor do esmalte que ela tinha visto. E quando ela chegar no outro dia em casa, que ela abrir o negocinho do banheiro que fica o esmalte, vai estar lá o esmalte azul, com uma mensagem, eu amo você. Sabe o que é isso? Cuidar das necessidades da nossa esposa. A nossa esposa não precisa só de feijão, arroz, pagar. Irmão, isso aí está escrito no processo, já é nosso, ó. Tem que pagar a luz e não reclama que ela está gastando com o ventilador ligado, não. Pastor, o senhor está me arrumando problema, pastor. Eu ainda não cheguei nesse nível de governo, é? Você já leu Cantares? Vai ler Cantares. Quando você lê Cantares, você vai entender que vai ter um lençol de 300 fios, vai ser festa, irmão. Mas como é que vai ter festa se não há honra? É aí que você descobre. Esses dias, não vou contar essas coisas não, porque minha mulher briga comigo. É que eu vivi um negócio bobo. Aí ela falou para mim, você nunca deixou eu fazer isso por você? Eu falei assim, meu Deus. Eu nunca permiti que ela me abençoasse daquele jeito. Por quê? Por causa das minhas atitudes. Então você começa a entender, olha na perspectiva macro, olha para o macro, a gente está olhando, a gente vai focar na árvore de novo, mas olha para o macro. Então se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. Qual é a consequência? Vamos lá, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta,
vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ele fala no versículo anterior de inveja, ele fala desses conflitos que são reais. Olha, eu não vou mais ficar me sentindo orgulhoso, eu não vou mais ficar tendo inveja dos outros. Então agora eu percebo como isso é desafiador. Por quê? Porque ele está falando de um fardo. E esse fardo, se alguém for surpreendido em alguma falta, então você vai começar, ele está falando de algo que realmente é pecado. Então, ele fala de uma forma muito. Ele diz, se eu realmente olhar para as coisas dessa perspectiva, se eu vou andar no Espírito, se eu vou viver no Espírito, então sou eu. Ele está falando, vocês que são espirituais. Por quê? Porque vez por outra nós somos encontrados em um erro, nós somos encontrados numa falta. Então, ao invés da gente exercer juízo, por quê? Porque todos nós não andamos no Espírito. Sim ou não? Tem alguém que anda no Espírito aí, dá glória a Deus. Então, ele está dizendo, você que é espiritual, você que realmente vai lá e levanta essa pessoa. Agora, fique esperto, tenha cuidado, para que você também não caia. Olha para o versículo número 2. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Pastor, que papo é esse de levar as cargas uns dos outros? Irmãos, você poderia pensar nesse versículo da perspectiva do versículo anterior. Se alguém for surpreendido em alguma falta, então quando eu olho para esse versículo seguinte, e eu penso, e o texto diz, levem o fardo, então esse fardo, ele está aplicando não somente a pecado, mas ele está falando a dificuldades mais amplas da vida. Não é só o pecado. Por quê? Porque a direção do Espírito Santo vai tirar a gente do lugar da performance para colocar no lugar do serviço. Nós, vamos lembrar, João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém pode amar sem o amor dele. Então, quando eu entendo isso, nós nos tornamos a comunidade daqueles que são iluminados por Jesus para servir, para exercer cuidado. E esse tem sido o maior desafio que nós estamos vivendo nesse tempo. Por quê? Porque estamos todos nós focados aonde? Na performance. E aí, como é que eu vou cuidar uns dos outros? Como é que eu vou levar a carga um do outro? Mas, pastor, levar a carga realmente nós precisamos compreender que é dessa forma que nós conseguimos cumprir a lei de Cristo. E aí você começa a entender que realmente a palavra do Senhor aponta nesse capítulo 5 para algumas coisas muito surpreendentes. Olha o que diz o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame a seu próximo como você mesmo. Ame o seu próximo como a você mesmo. E aí você vai entender como é levar as cargas uns dos outros. Você vai ouvir o Espírito Santo dizendo, se comprometa. Nós estamos entendendo essa semana, como comunidade, a como levar as cargas uns dos outros. Você já parou para se perguntar? Como a Tayane, o Felipe e a Solange estão fazendo?
para ficar cuidando de um bebê internado no hospital, sem morar naquela cidade? Será que incorreu na sua mente que eles pudessem estar passando por alguma limitação? Então o Espírito Santo, ele faz a gente se tornar sensível. Qualquer um de nós que somos líderes nas nossas casas, a gente sabe fazer conta. Então você começa a perceber que o Espírito Santo, ele começa a trabalhar com a gente, ele começa realmente a nos confrontar. Por quê? Queridos, é esse se preocupar. Por isso, quando eu falo para você, será que você pode mandar uma mensagem para alguém que você está observando que não tem vindo? O Espírito Santo me fez lembrar de uma pessoa, de um homem. Eu mandei mensagem para ele, ele veio no culto de sexta-feira. É realmente ter empatia, é realmente se preocupar. Quando eu olho para vocês e vejo vocês entrando, quando eu vejo alguns de vocês que estão entrando, mas não têm entrado com tanta frequência, eu louvo a Deus porque você está aqui. Porque não é fácil acordar um domingo pela manhã e decidir ir participar de um culto, vivendo a vida que a gente vive. Quantas coisas, pastor, mas o senhor é pastor, mas quantas coisas eu deixei de fazer no domingo que me davam prazer, que me davam alegria? Agora eu tenho um culto domingo de manhã de novo. E aí você começa a parar para pensar que realmente faz sentido. Ué, mas a gente não tem que performar? A gente não tem que dar certo? A gente não tem que levar a nossa vida para um lugar de triunfo? Fala comigo assim: a minha vida, firmada em Deus, vai frutificar. Você crê? Você crê? Então mova-se. Mas não mova-se pelo resultado. Mova-se porque você ama Ele. Aí você vai entender. Agora olha para o versículo seguinte. Agora a gente está chegando de novo. Olha esse versículo de 3 a 5. Leia aí e pensa um pouquinho. Leia, por favor. Pondere, pense. Faça aquela comparação daquelas frases que você viu lá no começo. Pare. Rejeite a velocidade de correr. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. A gente usa esse texto às vezes de forma agressiva. Quem que o Deus está pensando que ele é? Eu posso falar alguma coisa assim, e aí você vai dizer assim: rapaz, quem esse pastor está pensando que ele é? Hein? Olha para esse texto de novo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 25, Paulo falou assim: se vocês vivem pelo Espírito, andem também pelo Espírito. O que isso significa? O que isso significa? Delcio, você sem o Espírito não é nada. Cleverson, você sem o direcionamento do Espírito não é nada. Quem aqui é alguma coisa sem Cristo? É isso que Paulo está dizendo. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada sem Cristo, engana-se a si mesmo. É aí que você descobre que o nosso valor não é simplesmente o valor intrínseco de todo ser humano. Eu não estou dizendo que nenhum ser humano, não. Você tem um valor inestimável como ser humano. A sua dignidade pessoal, quem você é. Só que o foco é que nós pecamos. E porque pecamos, perdemos a glória de Deus. A vida de Deus não está mais em nós. Então, quando a gente é reconectado à videira, quando a gente é colocado em Jesus novamente, o que acontece? Agora nós fomos restaurados. Então ele diz: olha, vocês que são espirituais, corrijam esse irmão que foi pego no erro.
Leve as cargas uns dos outros. Por quê? Porque se vocês julgam ser alguma coisa, vocês não sendo nada, vocês estão se enganando. Então ele diz, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Uau! Parece que ele está fazendo uma antítese, uma oposição. Parece que ele está dizendo aqui no versículo 5, aquilo que ele realmente disse no versículo 2. Ele não disse que a gente tem que levar a carga uns dos outros? Por que ele está dizendo agora aqui? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Irmãos, preste bastante atenção. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, então nós vamos estar engajados em ajudar os nossos irmãos a crescerem espiritualmente. Por quê? Porque todos nós recebemos o Espírito Santo. Ele não fala que a gente é inútil, mas a gente precisa entender que Paulo está falando aqui de autopercepção. Qual é a autopercepção que nós devemos ter? É que nós não precisamos mais ser dominados por um falso senso de importância. Eu não preciso mais me preocupar em me colocar no topo do sucesso. Eu não preciso pensar em chegar lá em cima. Peraí. Mas como é que é isso? Nós precisamos ser dominados por um juízo sóbrio. Romanos 12:3 diz, pensar de nós mesmos mais do que deveríamos. Por quê? Por quê? Porque esse juízo sóbrio vai fazer com que nós tomemos lugar na casa de Deus como servos. Então a gente compreende que nós não somos nada fora de Cristo. Aí, irmãos, se nós permitimos ser inflados por uma falsa relevância, se a gente se permitir ser insuflado no nosso ego de uma falsa perspectiva de relevância, nós estamos ignorando a realidade da vida. É aí, queridos, que nós vamos perceber que tudo que nós fazemos única e exclusivamente por meio do Espírito. É o Espírito que nos guia. É fantástico. Eu fui gravar um testemunho na sexta-feira. E eu trouxe meu equipamento de casa para montar aqui na minha sala. E quando eu saí de casa, o Espírito Santo falou assim, leva a câmera. Aí eu racionalizei de uma forma inocente. Não, mas a gente vai usar as câmeras que estão lá. Aí o João, quando a gente sentou aqui, quando a gente começou a gravar, o Moisés estava junto. Aí o João, pastor, se a gente usar a Blackmagic, a gente não tem lente para fazer essa distância. Eu falei, já entendi. Então eu vou ter que voltar em casa para buscar a câmera. Ele já tinha me dito. Ele já tinha me poupado daquele trabalho. Ele já tinha me poupado, mas eu resisti a ele. É aí que você começa a não entender as coisas. De repente o Espírito Santo manda você ligar para uma pessoa. E aí você vai fazer uma ligação que era para durar 5 minutos, dura meia hora. Aí depois você recebe um retorno dizendo, você não sabe como a sua ligação foi importante para ela. Então quando o Espírito Santo mandar você ligar para alguém, ligue. Quando o Espírito Santo mandar você passar na casa de alguém, passe. Por quê?
Porque você pode estar sendo a última oportunidade que Deus está dando para ela. É aí que você começa a entender a dinâmica do que realmente importa. O problema, queridos, é que a gente tem aqui, nesse ambiente, pessoas extremamente talentosas. Pessoas que estão realmente numa posição, mas a gente às vezes infla o nosso ego. E a gente não se submete ao processo. E aí você não pode servir, porque o Espírito Santo está quebrando você primeiro. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Vamos parar aqui. Será que nós vamos ter que ter escala para 45 em 45 dias? Porque se eu for atender a todo mundo que quer entrar no louvor, vai ter que ter escala de 60 dias. Agora eu pergunto para você, justifica você dizer que vai servir a Deus numa escala de 60 dias? O que Deus está tentando dizer para a gente? Será que não está na hora de vocês perguntarem para Deus que tipo de ministério vocês podem desenvolver no reino? Será que vocês não podem se comprometer com o Senhor de realmente colocar sua vida nele? Vai todo mundo entrar na adoração, na intercessão, no ministério infantil? Tem limite físico, não cabe todo mundo. Então eu preciso perguntar para Deus: Deus, como é que eu posso usar a minha habilidade? Como é que eu posso usar isso que o Senhor está me dando para carregar aqui? Como é que Deus vai usar? Como é que Deus vai fazer? É aí que você começa a entender, queridos, que Ele chamou a gente para viver uma vida abundante. Imagina o que nós vamos fazer depois desses 40 dias de jejum. 40 dias de jejum, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o caminho? Para onde é que a gente vai? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe para onde a sua igreja está indo? Ou você está aqui dentro simplesmente existindo? Você vem aqui num domingo, mas você sabe para onde a gente está caminhando? Você sabe qual é o desígnio que Deus tem feito arder nos nossos corações? É aí, queridos, que a gente começa a entender que Deus está chamando a gente para se engajar em algo que é muito maior do que simplesmente frequentar os cultos de uma igreja. Ele está chamando a gente para ser parte daquilo que Ele quer transformar no mundo. Isso vai exigir de você aplicar essa palavra no seu coração. Aí amanhã você vai ser desafiado. No dia a dia, o que você está estudando, você está sendo desafiado. Não há pessoa que está aqui, que esteja inserida no jejum, que não está sendo rasgado nesses dias. É aí que a gente para e pergunta: Deus, o que vai ser? Para onde a gente vai? Como as coisas vão funcionar? Então a gente percebe que o desafio é enorme. Me digam, o que a gente faz? Nós temos mais 20 dias de jejum, 19 dias de jejum e oração. Eu vou entrar hoje na bem-aventurança número 3. Só bem-aventurança, faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se são 6 semanas, 6 vezes 7. Meu Deus. 28. 42, desculpe, É 6 vezes 7? 7 vezes 7, 49, está certo. Viu? Decorar a tabuada fez bem. Hoje as crianças não decoram mais tabuada. Mas eu vou falar sobre isso. Outra coisa. Faça o seu filho decorar tabuada. A escola não vai cooperar a favor dele. A escola está, muitas vezes, emburrecendo o seu filho, para que ele não aprenda a raciocinar. Mas você é um pai raiz, vai ensinar
todos os seus filhos a saberem tabuada. Pronto, falei. 42 dias. Eu tenho mais 2 semanas. Então, eu só vou poder pregar mais 2 semanas. Porque aí eu tenho que mudar o tema, não é? Não é assim que funciona? Pastor, prega de outra coisa. Ou eu continuo pregando as bem-aventuranças? Você quer que eu continue escrevendo também, todo dia mandando um devocionalzinho para você, né? Ah. Tá bom, tá bom. Eu só queria entender como é que vocês pensam. Levem os fardos pesados uns dos outros. Assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. É aí, cara, que você para e pensa. É desafiador, mas nós não podemos parar. Eu não vou parar. Mas será que quando terminar o último dia do jejum, você vai falar: ufa, agora eu posso deixar o meu estômago no centro de novo? E ó, é aí, irmãos, que nós percebemos que de fato, se eu e você queremos dar um salto na nossa vida, a gente precisa parar, pensar e existir. Não dá para continuar do jeito que você está.